Meus amados, boa noite mais uma vez, graça e paz. Que Deus possa estar recebendo o nosso louvor, pelo qual partir dos nossos corações. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, também na explanação da palavra do nosso Deus. Meus queridos, nós estávamos ministrando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e demos uma cessada por um tempo, pelo fato de que veio as férias do pastor e alguns dias específicos como celebração da ceia, que nós, assim, escolhemos alguns textos que seja alusivo à celebração da ceia, e aí nós passamos algum tempo sem ministrar na carta aos Gálatas. Então, hoje nós estaremos retornando, para assim nós meditarmos juntos sobre as lições, a mensagem que o apóstolo Paulo quer transmitir aos irmãos da Galácia, e aí aplicarmos para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo de 13 ao 15. Leremos esta sessão e meditaremos juntos. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sentados mesmo, os irmãos podem acompanhar. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vedes que não já sejais mutuamente destruídos. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos ao Senhor, ó Deus, pela tua bondade, ó Deus, pela tua grande misericórdia para conosco. E agora, meu Senhor, nós aqui estamos para ouvir a tua voz, pregada, ó Deus, aos nossos corações. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar de uma forma específica a cada um de nós, dependendo, ó Deus, daquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Deus, eu quero te pedir, Senhor, fala grandiosamente aos nossos corações, e que saiamos daqui, Senhor, de alguma forma impactado com a tua palavra, ó Deus, fazendo com que nós venhamos buscar dia após dia, Senhor, maneiras de viver que agrade ao Senhor. Ó Deus, eu te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Como já falei, meus irmãos, nós estamos já no capítulo 5, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas tem apenas 6 versículos, 6 capítulos, e aí como nós estamos discorrendo sobre em cada sessão dessa carta, então hoje nós estaremos assim falando sobre esta sessão,
ou perícope, como os irmãos seguiram assim falar. Queridos, se nós olharmos na sessão anterior, ou parágrafo, como os irmãos queiram dizer, o apóstolo Paulo trata sobre a liberdade. Então, esta palavra liberdade que o apóstolo Paulo fala, ele tem discorrido em vários capítulos desta mesma carta. Por exemplo, nós vemos ele tratando isto justamente no capítulo 5, no versículo 1 em diante. Nós vemos ele tratando sobre isto. Então, a liberdade, meus irmãos, é aquela que Cristo nos chamou para ser. Não a liberdade conforme o mundo vê, mas aquela liberdade que é implantada pelo temor de Deus aos nossos corações. Então, nós vemos justamente Jesus falando, aliás, o apóstolo Paulo falando, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esta liberdade, queridos, que era a lei que estava sempre impondo a nós o cumprimento das obras. Então, todas as vezes nós tínhamos que fazer os mesmos rituais que a lei implantava, que a lei ditava. E agora, com a vinda de Cristo, agora todos nós somos livres. Livres agora de fazermos algo para o benefício próprio, porque Cristo já o fez na cruz do Calvário. Então, queridos, nós observamos que o apóstolo Paulo fala no capítulo 5, por exemplo, os irmãos podem abrir, só para nós recordarmos o que ele fala no capítulo 5. Ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Então, no capítulo 5, ele expõe claramente que, estando debaixo da lei, esta não é a liberdade que Cristo conquistou na cruz. A liberdade que Cristo conquistou na cruz, irmãos, é esta em que todo o nosso olhar, em que todo o nosso trabalho é tão somente discorrido pela fé em Cristo Jesus e não mais por obras. Então, eu gostaria que os irmãos vissem no versículo 1 do capítulo 5, quando ele diz assim: permanecei, pois, firmes e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Então, ele diz, olha, permaneçam firmes. Os irmãos da Galácia, havia muitos deles, irmãos, tinha origem pagã, onde cultuava a deuses, onde, irmãos, faziam sacrifícios aos deuses, certo? E aí eles haviam encontrado a Cristo pela pregação do apóstolo Paulo, que se autodenominava apóstolo dos gentios. E aí, queridos, ele havia pregado para aqueles irmãos, mas como nós já vimos durante toda a exposição da carta, nós vemos que havia a invasão dos judaizantes, aqueles que anunciavam, que pregavam que Cristo salvava, mas era necessário também fazer os sacrifícios. E aí, queridos, o apóstolo Paulo diz, olha, permanecei, pois, firmes naquilo que vocês receberam, no evangelho que vocês receberam, permaneçam firmes. O que nós poderíamos compreender com esta palavra do apóstolo Paulo é que as adversidades da vida vai sempre estar vindo, que os problemas, quer seja pessoais,
quer seja sociais, quer seja religiosa, sempre vão vir, mas nós não podemos ser ou permanecer como antes, como a onda do mar, que é impelida de um lado para o outro, mas nós precisamos permanecer firmes. E quando ele fala esta palavra para os irmãos, é justamente se referindo à lei. Quando ele diz assim, e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, o apóstolo está dizendo para os irmãos não ser subjugado novamente. Essa palavra, irmão, subjugado, é um verbo grego do imperativo, quando ele diz assim, que é uma ordem, que diga que diz não submetam de novo, pois vocês agora são nova criatura, vocês agora são aqueles pelo qual o Senhor escolheu. Então as coisas velhas precisam ficar para trás. Então, queridos, esta palavra submeter-se, ela traz a ideia justamente de ser subjugado de novo. Ou seja, de ser apanhado em armadilhas. Aí ele diz, não deixe ser apanhado em armadilhas de novo. Ou seja, traz a ideia de repetição, ou seja, você precisa ter cuidado. Ele falando para os irmãos da Galácia, olha, vocês precisam ter cuidado para que vocês não submetam, não caiam na armadilha de novo. Ou seja, se nós aplicarmos para nós hoje, nós que um dia fomos do mundo nas suas aventuras do mundo, todos nós aqui um dia passamos, mas um dia nós conhecemos a Cristo, um dia Cristo nos salvou, um dia Cristo nos tirou do lamaçal do pecado, como disse o salmista, nos tirou do lamaçal de lama, do tremedal de lama, e nos firmou sobre uma rocha, que é o próprio Jesus. Então, as atrações que o mundo oferece, nós não podemos mais subjugá-las, sermos pegos em armadilha novamente, de novo. Nós devemos apagar da nossa mente e do nosso coração aquilo que vivíamos, melhor dizendo, aquilo que vivemos, aquilo que um dia foi a nossa atração. Agora somos nova criatura, então não devemos mais submetermos, ou se está subjugados, ou cair em armadilhas. Não, meus irmãos, é esta palavra que o apóstolo Paulo está se referindo. E entre linhas, ele está se referindo justamente à lei que queria as obras. A lei significa impor obras. Eu tenho que fazer para que eu obtenha a salvação. A lei dizia isto. Mas, por causa de Cristo aniquilou tudo aquilo que dependia de nós, porque toda a culpa do pecado caiu sobre Jesus. Jesus assumiu o nosso lugar, como bem nós sabemos. Toda a ira de Deus, do Pai, sobre o pecado, que deveria cair sobre nós, sobre eu e você, caiu sobre Cristo. Tudo aquilo que Jesus sofreu por nossa causa, assumindo a nossa culpa. Então isto é suficiente. Nós pregamos domingo quando Jesus disse, está consumado, quando ele estava na cruz,
Quer dizer, ele pagou o preço, ele assumiu o nosso lugar. Era este evangelho que o apóstolo Paulo estava falando para os irmãos da Galácia. Então ele dizia, não volte, não submetam mais, de novo não, ao jugo da escravidão. Querido, a liberdade bíblica, ela anda na contramão da liberdade que o mundo oferece. A liberdade que o mundo oferece é você poder fazer tudo o que você quer, que você deseja. A liberdade que a Bíblia, a palavra de Deus nos apresenta, meus irmãos, não é fazer tudo o que nós queremos. É tudo o que Deus diz que devemos fazer. Então, o apóstolo Paulo diz, não submetam de novo ao jugo desigual. Nós já falamos aqui o que significa a palavra jugo, biblicamente. A palavra jugo era uma espécie de instrumento que era colocado no pescoço do animal, em uma determinada propriedade. Aquele instrumento que era colocado no pescoço evitava que o animal saísse daquele círculo que ele foi colocado, diante de uma propriedade, diremos assim. Então, aquele jugo, quando o animal tentava passar, ele era impedido. Então, Paulo está dizendo, olha, a lei é um jugo, é uma escravidão. Então, não se submetam mais. Vocês já passaram por essa experiência. Hoje, Cristo abriu os seus olhos espirituais para compreender. Então, vocês não devem permanecer mais sobre esse jugo, mas permanecer firmes diante das adversidades, diante das dificuldades. Porque, meus irmãos, enquanto vivermos neste mundo, nós teremos aflições, nós teremos problemas, dificuldades, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos, irmãos, parar no caminho. Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse nunca apresenta que nós teremos prazeres neste mundo, gozo neste mundo, porque o nosso gozo é em Cristo. Agora sim, ela faz uma promessa de que um dia nós estaremos para sempre, por toda a eternidade, não momentos, não apenas momentos, nós teremos por toda a eternidade alegria, prazer na presença do Senhor. Mas, enquanto vivermos aqui, como igreja do Senhor Jesus, como salvos em Cristo Jesus, ainda estando aqui, nós passaremos por dificuldades. Então, esse evangelho que diz, olha, pare de sofrer, não é um verdadeiro evangelho, meus irmãos. Porque o próprio Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós, diante das dificuldades, não podemos andar de cabisbaixo. Não, a dificuldade está batendo nas nossas costas, está batendo na nossa porta, mas nós precisamos ter ânimo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É Ele que nos dá força para isto. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando está falando sobre a liberdade, ele está justamente falando sobre isto, a questão de que Cristo é aquele que nos libertou. Eu gostaria, meus queridos, de ler um trecho aqui do comentário de William Hanks,
um comentarista em inglês, que diz assim, meus irmãos: a liberdade significa amor e não libertinagem. Aí ele continua dizendo o seguinte: tendo previamente discorrido sobre o tema liberdade, no capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 21 ao 30, e no capítulo 5, este que nós acabamos de falar, versículo 1, o apóstolo Paulo sente que precisa dar mais atenção ao assunto liberdade. E isto, segundo podemos tomar por certo, duas razões especiais. Primeira razão pelo qual Paulo insiste sempre em falar sobre a liberdade. Então, ele relaciona, o comentarista, ele relaciona duas razões. Primeira, a acusação dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aqueles que ensinavam, nós já falamos, mas eu vou repetir, que ensinava que Cristo morreu para salvar os pecadores. Mas a morte de Cristo não era suficiente. Ele tinha que cumprir também a lei, os mandamentos. Certo? Então, este era o ensinamento dos judaizantes. Por exemplo, a circuncisão. Nós já falamos tantas vezes aqui, mas a circuncisão era uma das obras, que os judaizantes diziam: não, olha, você tem que fazer a circuncisão. Então, o William Hanks, ele coloca justamente que a primeira razão é a acusação dos judaizantes, ou seja, a rejeição da lei por parte de Paulo, como requisito para a salvação, e levaria à desordem. Ou seja, os judaizantes entendiam que, como Paulo, ele rejeitava a lei, o cumprimento da lei, os judaizantes, eles acusavam o apóstolo Paulo justamente que isto poderia causar uma espécie de desordem na igreja, uma desordem do povo. Mas que Paulo estava ensinando justamente as rejeições da lei para a salvação. Porque, irmãos, a lei, ela se dividia em duas: a lei moral, ou civil, como assim alguns dizem, e a lei cerimonial. As obras, os afazeres das obras estavam justamente dentro da lei cerimonial. E esta lei cerimonial foi a que Cristo aboliu. Mas a lei moral, ou a lei civil, aquela que trata de comportamentos que nós, como cristãos, precisamos ter, esta, sim, nós devemos seguir. Por exemplo, uma pessoa que roubava não deve roubar mais quando encontrou Cristo. Uma pessoa que mentia, ele não pode mentir mais. Isto está dentro da lei moral, da lei civil. Certo? Então, esta deve acompanhar como um sinal de quem um dia encontrou Cristo. Mas a lei cerimonial, ela ficou para trás, porque ela consumou na pessoa de Cristo. Então, por isso que o apóstolo Paulo insiste com esse tema liberdade, justamente porque ele era acusado pelos judaizantes de que ele poderia causar uma desordem na igreja, ensinando que a lei não era importante. Enquanto Paulo estava falando da lei cerimonial e não da lei moral. Então, por isso que o comentarista diz, esta era uma dessas razões. A segunda razão, irmãos, era que na mente do apóstolo Paulo, havia ainda a presença de resquícios, de vícios pagãos, no coração dos Gálatas, dos irmãos Gálatas, dos irmãos da Galácia, cuja maioria eram de origem pagã. Então, Paulo havia pregado na Galácia,
havia fundado a igreja da Galácia, e aí ele, nas suas viagens missionárias, ele se ausentava, tinha que se ausentar daquela igreja específica da Galácia, certo? E aí, meus irmãos, Paulo compreendia que os irmãos ainda estavam como se estivessem contaminados com os sentimentos de outrora, com aqueles mesmos vícios, com coisas que o Evangelho renuncia, que o Evangelho abomina. Então, por isso que Paulo continuava ensinando sobre a liberdade. E aí, meus irmãos, esse comentarista, ele mostra que a maioria dos irmãos da Galácia, daquela igreja específica da Galácia, aí era de origem pagã. Aí eu falei anteriormente na mensagem, o que era que os pagãos ensinavam? Sacrifícios e muitas outras coisas, culto a deuses. Então, aquelas pessoas, de alguma forma, ainda não tinham se libertado totalmente. Por isso, retornando ao texto que nós lemos, gostaria que os irmãos estivessem com suas Bíblias abertas. Por isso, no versículo 13, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Então, vejamos aí o que o apóstolo ele continua falando para os irmãos, de que aqueles irmãos não devia, que eles foram chamados à liberdade. Eles foram chamados para ser livres. Mas, queridos, o ser livre não consiste em viver como queremos. Essa liberdade bíblica não consiste em eu viver como eu quero, conforme a minha ótica, conforme a minha visão. Porque, meus irmãos, a minha visão, por mais que eu já tenha, que você tenha tido essa experiência salvífica com Cristo, mas nós ainda pecamos. O apóstolo João, na sua primeira epístola, enfatiza isso. Que todos nós pecamos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, 3, versículo 23, ele diz isto: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então nós já alcançamos, e este alcance, ele se consumará na glória, quando Cristo vier buscar a sua igreja, conforme nós cantamos. Cristo um dia vai voltar. Esta é a nossa esperança. Um dia Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E aí, meus irmãos, todo domínio do pecado não mais fará parte das nossas vidas. Então, a liberdade que o apóstolo Paulo fala é justamente, meus queridos, aquilo que a Bíblia nos ensina, consiste em viver como devemos e não como queremos. Quais são as diretrizes que a palavra de Deus nos dá para vivermos? Aí nós teremos essa liberdade de vivermos, né? Possivelmente, se nós falarmos para alguém lá de fora, não estou compreendendo. É por isso que eu disse, a liberdade bíblica é justamente andar na contramão da liberdade que o mundo ensina, que o mundo propõe. Ele diz justamente
que nós devemos viver como nós devemos, mediante as diretrizes da palavra de Deus. Essa liberdade implica dizer que não somos mais escravos do pecado. O apóstolo João, como já citei, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado, Jesus, o justo. Então, a premissa de que o apóstolo João fala é que nós não devemos pecar. Não pequeis. E é o imperativo mais, irmãos. Não pequeis. Isso quer dizer que eu tenho força, que eu posso dizer não ao pecado. Ah, pastor, como isso pode acontecer? Sim. Quais são? Como seria esse mecanismo de eu poder dizer não ao pecado? Vigiando, Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, uma das coisas que nos incentiva, ou que nos mostra que nós devemos fugir do pecado, é justamente vigiar, estar de prontidão, atento. E quando nós estamos, irmãos, embora a nossa natureza pecaminosa, embora a nossa natureza puxando, querendo nos levar para o pecado, mas agora nós a gente estando convicto, vigiando, nós podemos dizer não. Não pequeis. Esta é a ordem bíblica, a palavra de Deus, por meio do apóstolo João. Então, é justamente isso que ele diz. Ele nos libertou. Ele quebrou as nossas algemas. Sabe, meus queridos? Ele quebrou as nossas algemas. Vejamos o que ele continua dizendo. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Certo? Aí ele diz: porém, não useis de liberdade para dar ocasião à carne. A palavra liberdade, que nós já falamos, é esta. Consiste em fazermos tão somente a vontade de Deus e não a nossa. Ele utiliza justamente o termo quando ele diz assim: porém não useis de liberdade, da mesma liberdade, para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Então, queridos, quando ele utiliza justamente do termo ocasião, ele está falando justamente de usar oportunidades. Não useis de oportunidades para dar ocasião à carne. Não useis de oportunidade, de recursos. Às vezes, meus irmãos, nós queremos justificar os nossos malfeitos. Em vez, queridos, de nós recorrermos ao trono da graça: Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei. A palavra de Deus diz que Ele é rico em misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então não é nós escondermos, nós colocarmos debaixo do tapete os maus feitos nossos. Não, meus irmãos, não aproveitar. É isso que o apóstolo Paulo diz no texto, que não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Então, esse termo ocasião é justamente, irmãos, usar, ter como motivo: eu fiz isso porque eu não resisti, eu fiz aquilo porque eu não pude fazer, eu não tive força. Então, não é usar
de ocasiões, de oportunidades para dar liberdade, ou para dar ocasião à carne. A carne, geralmente, esse termo carne, geralmente, na Bíblia, ela não está utilizando, não está se referindo a tecidos do corpo. Não. Ele está falando justamente a prática pecaminosa. Nós vamos ver mais adiante, quando o apóstolo Paulo está falando no capítulo 16, no capítulo 6, a partir do versículo 16, sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. Nós vamos falar sobre isso posteriormente. Então, Paulo está falando aqui, inclusive nesse contexto, nessa parte dessa sessão, quando ele utiliza carne, ele não está falando de um pecado de prostituição, de um pecado de adultério, de um pecado de mentira, que isto também justamente fruto da carne. Isto também dar ocasião à carne. Mas por incrível que pareça, que nesse contexto, quando o apóstolo Paulo fala justamente sobre não dar ocasião à carne, ele está falando sobre justamente, irmãos, a falta de amor. Ele está falando justamente sobre egoísmo. E o que é que nós vemos hoje, irmãos? Falta de amor em meio à igreja de Cristo. O que é que nós vemos hoje, meus irmãos? É alguém querendo ser maior do que outro. E isso, meus irmãos, é abominável diante de Deus. Nós precisamos, irmãos, sermos tão somente aqueles que devemos olhar para o outro, dando importância, com ações de amor, com atenção. Nesse contexto, é justamente isso que o apóstolo Paulo está falando. E os irmãos vão ver mais na frente. Vejamos o que é que ele diz. Então, estão de Bíblia aberta? Vejamos o que ele diz. Não useis de liberdade para dar ocasião à carne, antes, ou seja, o que deve ser utilizado por você é justamente ser servos uns dos outros pelo amor. Está vendo que o apóstolo Paulo está tirando toda a ação do pecado nesse contexto, pecados esses pelo qual eu já citei, está se referindo, dizendo que a falta de amor, que o egoísmo diante de Deus é pecado, tanto quanto o adultério, tanto quanto a mentira e assim sucessivamente. Os irmãos estão acompanhando? Veja só. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. É esta liberdade que o apóstolo Paulo está dizendo. É esta liberdade que o apóstolo Paulo está mostrando. Ser servo antes de tudo. Antes de qualquer coisa, ser servo um dos outros. A palavra servo, meus irmãos, ela significa justamente escravo. Coisas que o ego dos nossos contemporâneos, das pessoas aí do mundo afora, ser escravo, justamente é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ser servo uns dos outros pelo amor. Ou seja, ser escravo, ser dedicado ao próximo.
é você, meus queridos, é nós agirmos para com o outro de forma decente, de forma carinhosa, de forma amorosa. Porque cada um de nós, irmãos, temos alguma espécie de defeito. Talvez você olhe para o pastor e aí que você não me conhece, veja muitas perfeições. Mas quando nós andarmos juntos, você vai ver algumas faltas, algumas falhas. Então todos nós temos alguma espécie de defeitos, de problemas ou de falhas, dizemos assim. Mas o que nós precisamos entender é que ninguém é perfeito. Deveríamos ser, porque a palavra nos ensina que nós deveremos ser. O próprio Jesus mostrou isso, que quando ele diz que nós devemos vigiar, para que não entreis em tentação. Isso mostrando justamente alguma espécie de decadência que nós temos. Quando nós vigiamos, quando nós cuidamos de nós mesmos, então a possibilidade fica remota. As possibilidades de uma ação que desagrada a Deus fica remota, porque nós estamos vigiando. Certo? Então, quando o apóstolo diz assim que nós devemos ser servos, é justamente sermos dedicados um para com o outro. A palavra servo significa escravo. Então, despirmos de egoísmos, de falta de amor. É colocarmos, irmãos, na lixeira. É colocarmos, meus irmãos, atitudes como esta no ralo. Porque isto não pode fazer parte das nossas vidas. Vejamos no versículo seguinte, irmãos, no versículo 14. Aí ele amplia isso aí dizendo: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber. Veja só o que ele diz. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejamos que esta liberdade pelo qual ele está falando é isto. A lei, ela se cumpre. Lei, queridos, aqui é o que nós falamos, é a lei moral. É o que nós falamos, toda lei se cumpre em um só preceito. A palavra preceito, queridos, vem justamente do termo, é um substantivo grego que significa, que se refere justamente à palavra ou mandamento. Então, o que a palavra, ele diz assim, porque toda a lei se cumpre em um só mandamento, ou em uma só palavra. Qual é essa palavra? A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma certa vez, Jesus foi indagado acerca de qual eram os mandamentos. Isso nós podemos ver lá em Mateus capítulo 22, versículo 37. E aí Jesus responde para ele, olha, Jesus responde assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Versículo 38 diz assim: este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o apóstolo Paulo, falando justamente desta liberdade, deste amor, é isto, é você poder amar o outro, independente de qualquer coisa. E a aplicação do próprio Jesus
é que ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Nós nos amamos? Se nós os amamos, devemos amar o outro como eu amo a mim. Queridos, é um grande desafio nas nossas vidas, mas é um ensinamento bíblico, é um ensinamento da palavra de Deus. E isto, irmãos, não é impossível. Não é impossível. Se torna impossível se nós não quebrarmos, irmãos, o nosso egoísmo. Se nós não quebrarmos, irmãos, o nosso sentimento de superioridade. Se torna difícil. Eu digo para você e afirmo, se torna difícil sim. Mas se nós, irmãos, nos debruçarmos ao trono da graça, pedindo misericórdia, pedindo amor para com Deus, é certo que Ele nos ajudará. Porque por nós mesmos, nós não conseguiremos mesmo. É só diante da graça de Deus. Então, é justamente isso que ele diz, que nós devemos fazer justamente amar um ao outro como a nós mesmos. Quando se diz, irmãos, amar um ao outro, dá uma ideia de a palavra de reciprocidade. Reciprocidade. Ou seja, uma troca. Me perdoe aí, uma troca. Eu amo você, você me ama. É a dar ideia justamente de você estar correspondendo a um e um correspondendo com você. Amai um o outro. E ele diz como uns aos outros pelo amor. Aí versículo 14, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo? Alguém pode perguntar. Quem será o nosso próximo? Uma certa vez, Jesus contou uma parábola do samaritano, e algumas Bíblias colocam o bom samaritano, pelo seu feito, pelo feito que ele fez. Mas o samaritano, entre os samaritanos e os judeus, eles não se entendiam. Os judeus tinham os samaritanos como pessoas impuras e até pessoas desonestas. Os judeus tinham para com os samaritanos. E aí Jesus contou uma parábola, que ia um viajante pelo caminho, e aí os ladrões chegaram para roubá-lo, e espancaram, levaram o que ele tinha. E aí veio o sacerdote, viu aquele homem estirado, aquele viajante estirado na rua, ele passa de lado e não socorre. Há quem diga que o viajante era um judeu. E aí vem o levita, e aí Jesus vai contando, e todos eles passam. Depois veio o samaritano. O samaritano se condoeu da dor daquele viajante que tinha sido espancado pelo ladrão. Isso na parábola, Jesus contando. E aí ele usa de misericórdia, limpa todos os seus ferimentos e conduz a uma pousada, né? E aí deixa aquele doente, aquele viajante que estava sofrendo dores, pagou e disse mais: olha, quando
eu retornar, eu pagarei o restante, parafraseando o texto. E aí Jesus contou essa parábola e perguntou para aqueles lá, quem é o próximo? Quem foi o teu próximo? Então, meus irmãos, o próximo é aquele a quem é todo homem. Em especial, irmãos, aqueles que estão necessitando de uma palavra, necessitando de um conforto, necessitando de nós, entendendo que os feitos que nós fazemos, isso não contribui para a nossa salvação. A nossa salvação ela é única em Cristo. Mas nós devemos, irmãos, ter amor para com o nosso próximo, as pessoas que precisam. E se nós falarmos como igreja, corpo, todos nós, irmãos, todos nós, é este o ensinamento que o apóstolo Paulo está mostrando. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, no versículo adiante, meus irmãos, ele diz assim, versículo 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, o apóstolo Paulo justamente mostra o efeito de alguém que age contrariamente aos ensinos, contrário ao amor. Ele diz assim: se vos mordeis e devorais uns aos outros. Trazendo a ideia, irmãos, justamente de um ringue, de alguém que está lutando um com o outro, de alguém que está ali, irmãos, em um determinado recinto, se espancando. Ora, ele diz, ora, se porém vos mordeis e devorais, esta palavra, meus queridos, dá o entendimento justamente de cortar com os dentes. Cortar com os dentes. Esta é a ideia que nós precisamos ter. Porém, espiritualmente, podemos entender justamente, ferir a alma de alguém. Sabe, meus irmãos, às vezes nós dizemos alguma palavra sem nenhum sentimento emocional para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. E nós ferimos o interior, o íntimo da pessoa. Às vezes nós agimos assim, e agindo desta maneira, nós estamos destruindo um ao outro. Quando vemos justamente essa expressão do apóstolo Paulo, nós podemos entender justamente sobre os animais irracionais. Os animais irracionais são que eles devoram as suas presas. Só que ele age de maneira irracional, por necessidade. É a cadeia alimentar. É a cadeia alimentar do animal em si. Eles não agem com razão, com sentimento. Às vezes nós vemos assim, algum animal que tem tem um carinho para com o outro animal,
de forma assustadora. De forma assim, parece que está entendendo. A gente pensa, parece que ele está entendendo. Mas ele não está entendendo, porque ele não é racional. Então, quando o apóstolo Paulo diz, olha, se vos mordeis e devorais uns aos outros, estão se destruindo a vós mesmos. E aí, meus irmãos, a prática do segundo mandamento passa muito longe de nós. Passa muito distante. Nós, de fato, irmãos, precisamos aplicar para as nossas vidas de que nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, queridos, para nós encerrarmos esta mensagem, quando ele diz, se vós, porém, ele deixa o ensinamento do amor ao próximo de lado, e agora mostra o lado inverso do amor ao próximo, é morder, é se devorar. Mostrando que isto é totalmente uma ação contrária ao amor, à prática do amor. Então, meus irmãos, que aplicação nós poderíamos tirar para nós, como igreja do Senhor? Primeiro, queridos, é que nós devemos amar o outro, independente do que ele apresentar. Agora, entenda que você amar não é você cobrir erros. O reverendo Augusto Nicodemos, melhor dizendo, Hernandes de Lopes, eu já falei aqui, ou talvez os irmãos já tenham ouvido, ele diz que o verdadeiro amigo, o verdadeiro amor, é aquele que você chega e mostra o erro, de forma carinhosa, de forma pacífica, não afrontando. Não é você cobrir o erro de A ou de B. É mas nós buscarmos sabedoria a Deus para que tais que nós haveremos de mostrar um devido erro, Deus quebrantá-lo o seu coração e usar você, usar a mim para transmitir uma mensagem mostrando que está errado. No contexto do mundo, e muitas vezes na igreja, é entendido que amor é você estar ali, independente da prática da pessoa, você está ali batendo nas costas. Não é isto. Nós devemos amar o irmão, e como nós já dissemos, isto não é eu amar e não ser correspondido. Independente disso, eu tenho que amar, é verdade. Se alguém não me corresponde, eu tenho que amar. Mas o ensinamento serve para os dois lados. Serve para mim e serve para você. Serve para você e serve para o irmão que está ao seu lado. De maneira, queridos, que isso seja uma prática. Muitas vezes nós precisamos renunciar a muitas coisas nossas. É como se fosse o convívio familiar, o convívio do marido com a mulher. Muitas vezes nós temos que renunciar a muitas coisas. Porque senão vai ter a casa um lugar de guerras. Porque eu sou marido, tenho minhas falhas, e a esposa, tem suas falhas. Então, nós devemos, de fato, muitas vezes renunciar a coisas. E renúncia, muitas vezes, não é bem visto para nós.
Mas para o bem-estar da família, irmãos, nós devemos renunciar. Assim é na igreja, assim é no trabalho, onde nós estivermos. E em dados momentos, buscarmos sabedoria a Deus para mostrar a A ou a B que ele está errado. Isto também é prática do amor. Então, meus irmãos, que nós possamos, como igreja do Senhor, termos esse entendimento de que Deus quer que nós sejamos homens e mulheres perfeitos, maduros, perfeito não no sentido de imaculado, mas no sentido de maduros, de pessoas que realmente buscam a sabedoria de Deus. Então, queridos, não usemos de liberdade para dar ocasião à carne, para dar ocasião a sentimentos de egoísmo e tudo mais. Devemos amar sim ao outro. Este é o ensinamento bíblico, este é o ensinamento do apóstolo Paulo, que nós precisamos de fato não degradarmos entre nós, não lutarmos entre nós, mas estarmos sempre olhando para o outro como o nosso próximo, aquele que precisa de nós, aquele que precisa da nossa ajuda, de uma palavra. Quantas vezes alguém pode chegar na igreja abatido, triste? É possível, eu já falei, nós teremos isto sempre, até que Cristo venha. Então nós precisamos ter esse sentimento e chegar a uma palavra. Irmão, Deus é com você. Deixa eu orar por você. E assim, meus irmãos, cativarmos uma igreja que seja conforme aquela que será na eternidade. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude, que Deus nos faça crescermos mais e mais na sua graça. Amém? Amém. Senhor Deus amado, te agradecemos por esse momento. Eu te peço, Senhor, que aquilo, Deus, que a palavra humana, as verbalizações humanas não atingiu o coração, que o teu Espírito leve, ó Deus, aos corações de cada um dos teus filhos aqui presente. E instrua, o ensine, o convença de tudo aquilo, ó Deus, que nós precisamos para sermos conforme o Senhor quer que sejamos. Eu te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero dizer, irmãos, boa noite, paz e graça. No Salmo de número 122, versos de 1 a 9, está escrito: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus amigos e irmãos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Amada Igreja do Senhor, sejam todos muito bem-vindos nesse domingo, dia do Senhor, para juntos, unidos e reunidos, cultuarmos ao Senhor nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nosso Deus que está acima de todas as coisas, que é infinitamente soberano e a sua vontade é perfeita e agradável.
Eu convido nesse momento a amada igreja para ficar de pé, onde vamos orar ao Senhor, iniciando o nosso culto. Eu convido o nosso pastor reverendo Francisco, e em seguida vamos entoar ao Senhor o hino de número 105. Os irmãos, de pé, por favor. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, nós aqui estamos, Senhor, para cultuar o Teu nome, para exaltar a beleza da Tua santidade. E olhando, ó Deus, para nós, pequenos, falhos, frágeis, ó Deus, nós recorremos ao Teu trono de graça para pedir misericórdia e pedir, ó Deus, que o Senhor incline os Teus ouvidos, ó Pai, a realização deste culto, que é tão somente, ó Deus, para o louvor e glorificação do Teu excelso nome. Por isso, Senhor, nós te pedimos, nos dá graça, graça sobre graça, Senhor, para atingirmos, ó Deus, ao Teu coração. E assim, Senhor Deus, o Senhor responda a nós, ó Deus, com graça e misericórdia. Por isso, ó Pai, é isto que eu te peço. Toma a direção deste culto, ó Deus, do princípio ao fim, Senhor. Seja o Senhor conduzindo, ó Deus, para a glória do Teu nome. Ó Deus, é isto que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino de número 105, a certeza do triunfo. Não sei por que Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei se modo como age o Espírito eternal, que um dia Cristo me atrai em convicção real. Mas eu sei em quem eu vivo, estou bem certo que é poderoso para dar a Deus o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se mal ou mal se hacem na terra vida, mas eu sei que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para dar a Deus o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora.
Queridos irmãos, vamos fazer a leitura da Santa Palavra do Senhor, que encontra-se no livro dos Salmos, Salmos de número 85. Vamos ler todo o Salmo e vamos fazer como fazemos todos os domingos, de forma que vou ler os versos ímpares e a igreja responde lendo os versos pares. Salmo de número 85. Diz assim a palavra do Senhor. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece, ó Deus, a nossa salvação, e redimida a nós a ruína. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não guardarás a Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei, Deus, Senhor que segue, vos falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em toda a terra. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino 127, hora de oração, nos preparando para o nosso momento de contrição. Bendita hora de oração que acalma o aflito coração, o qual por meio de Jesus ao Pai suplica auxílio e luz em tempos de cuidado e dor. Refúgio tenho em Deus, Senhor, guardião da tentação, bendito a hora de oração, vencendo o ardil da tentação, bendito a hora de oração. Bendita hora de oração, quando a fervente petição se eleva ao trono do Senhor e atende a voz do meu clamor, pois Ele ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder, mente sem perturbação, eu busco a hora de oração, contente sem perturbação.
A igreja pode sentar. Meus queridos, no Salmo de número 32, versos de 1 a 5, está escrito: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Queridos, nós temos agora o nosso momento de contrição, onde faremos a nossa oração silenciosa. E após esse momento de oração silenciosa, eu peço ao presbítero Vando que faça uma oração por toda a igreja. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui pela intercessão do nosso Pai, neste momento, que Deus, perdão, nossos pecados, as nossas falhas, as nossas ações, também do Pai, muitas vezes, frustrados, e que habita em cada um de nós, venha nos favorecer, para que assim não tenhamos entristecido. Ao próximo Cristo, nosso chamado, ou vai ser uma nova criatura que estamos, ao qual o Senhor nos fez, para sermos imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, ao confessar os nossos pecados diante do Senhor, também pedimos para que não permita e nos livre das tentações, não permita que venhamos a cair. Também, ao confessarmos nossos pecados, que venhamos a abandoná-los, venhamos a denunciar a prática abominável diante de ti. Perdoa, Pai, o teu povo, perdoa cada um, pessoa nesse momento, que tenha certeza do perdão, pois temos que é nosso advogado, Jesus Cristo, que é fiel e justo para o perdão. Orando.
Queridos irmãos, ontem nós tivemos um momento muito prazeroso, onde, junto com alguns irmãos e casal pastoral, nosso pastor e a missionária Carlos, onde distribuímos folhetos evangelísticos junto com as pessoas que estavam participando do desfile alusivo ao 7 de setembro. No Salmo 33, verso 12, o salmista diz o seguinte: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Tivemos ontem a comemoração em todo o país do 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. Então, comemoramos esse dia, embora na maioria dos desfiles não haja nenhuma alusão a tal comemoração. Comemora-se, trazem alusões a todas as coisas, menos a isso. Mas nós entendemos que devemos, apesar de tudo, orarmos pelo nosso país. A Bíblia nos aconselha a orarmos pelas nossas autoridades, pelo nosso país, e assim fazemos. Eu gostaria de convidar nesse momento a nossa missionária Carmen a orar pela nossa nação, para que, como disse o salmista, o Senhor seja o Deus dessa nação. O Senhor tenha misericórdia de todos nós, da sua igreja, para que possamos fazer a diferença nessa nação. E daquelas pessoas que ouvem a igreja, que elas possam reconhecer o Senhor como Deus das suas vidas. Grandioso Deus e Pai, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos como igreja do Senhor, para juntos, ó Deus, clamarmos a Ti, ó Deus, pela nossa nação, a qual o Senhor, ó Deus, tem amor profundo. A tua palavra nos diz que o Senhor enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a tua igreja para pregar o teu evangelho, a tua palavra. Ó Deus, e assim o fizemos, ó Deus, debaixo da tua graça, anunciamos a tua palavra, anunciamos o teu reino. E, ó Deus, nós clamamos a ti, ó Deus, para que esta palavra, Senhor, como diz, ó Deus, as Escrituras, ela não volta vazia, Senhor. Te pedimos que as pessoas que vão ler esses folhetos, ó Pai, apenas que seja um versículo, que elas sejam tocadas pelo teu Espírito Santo, iluminadas a sua mente, para que possa compreender o sacrifício de Cristo na cruz. Pedimos, ó Deus, que a nossa nação ela seja alcançada pelo poder da tua palavra, curada, liberta pelo sangue de Jesus. Pedimos pelas famílias,